Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre o livro do Apocalipse. Este é um vídeo sem edição e sem corte. Então nós vamos compartilhar algo que nós estamos fazendo já há algum tempo, destacando alguns detalhes interessantes do livro do Apocalipse, né? Não chega a ser um estudo propriamente, mas alguns destaques, alguns pontos importantes para a gente refletir. E certamente isso poderá te ajudar você no estudo da escatologia ou do livro do Apocalipse, ou então de outros textos que falem do futuro da igreja e do futuro do planeta, das nações. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a igreja que está pronta para o arrebatamento, né? A gente ouve muito falar sobre arrebatamento. Tem a questão do tempo, quando será, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Jesus falou isso. Mas a gente também não sabe qual é a igreja que está pronta. E a gente tem as igrejas, as denominações, as igrejas locais, né? Nós temos as missões, as agências missionárias. Enfim, nós não sabemos exatamente que igreja será essa. Nós temos o cristianismo mundial, né? Nós temos a igreja, as igrejas evangélicas, nós temos a igreja católica, a igreja ortodoxa, a igreja copta. Todas essas igrejas são chamadas de comunidades cristãs. Mas qual delas, ou qual será a igreja que estará pronta para ser arrebatada, para não passar pela grande tribulação? É claro que tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós acreditamos que não. A verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, será arrebatada para as bodas e não vai passar pela prova. Por quê? Porque ela está pronta. Ela é como se fosse um aluno na escola. Ela fez o dever de casa. Ela se preparou. Ela se ataviou. Ela cuidou das suas vestes. Ela se preparou para esse grande momento. E não se distraiu com outras coisas. Então, ela não vai passar pelo momento da prova. Agora, quem não se preparou vai passar pela provação, vai passar pela prova. É isso que a gente quer compartilhar, destacando aquela carta que Jesus enviou para a igreja de Filadélfia. Esta igreja de Filadélfia foi, juntamente com a igreja perseguida, que é a carta à igreja de Esmirna, as duas únicas igrejas que Jesus não censurou. Ele não destacou nenhum tipo de reprovação. Em todas as outras, Jesus reprova em algum ponto, em algum detalhe. E, com certeza, essas reprovações são situações, são experiências de pecado, envolvimento com o pecado, que essas igrejas ou essas pessoas que, digamos, estejam dentro desse contexto, dessa igreja, estejam praticando, né? Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus, depois que ele fala o ponto de reprovação, ele diz assim, mas arrepende-te e volta a fazer aquilo que é correto, volta à prática das primeiras obras, né? Ou então, ele chama a atenção de outra forma, mas sempre a gente tem a impressão, tem entendimento de que são pecados que elas estão praticando, porque esse é o único ponto que realmente é reprovado por Deus, é o pecado, né? Então, aqui no capítulo 3, nos versos 7 em diante, tem a carta que Jesus ditou para a igreja que estava em Filadélfia. E ele diz assim diz, o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, ele diz, né, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas são as duas considerações mais importantes desta igreja. Que ela, tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. E ela tem uma porta aberta diante dela. Nenhuma outra igreja a gente vê isso. Mas aqui o Senhor Jesus fala dessa porta aberta. Esta porta aberta é a evangelização do mundo, é o poder de levar o evangelho puro e simples, né? De comunicar a mensagem do evangelho de maneira correta, de falar de Jesus de maneira correta aos olhos de Deus, porque tem muitas igrejas que falam do evangelho aos olhos dos homens, de acordo com a sistemática da teologia que eles abraçam, né? Mas aqui, nós sabemos que a teologia é dos homens, né? A teologia
na verdade, essa sistemática criada é dos homens, né? É claro que a palavra é de Deus, e essa teologia é trabalhada em cima da palavra, mas não é a teologia que tem a última palavra sobre a interpretação das Escrituras, e sim o Espírito Santo de Deus. Então esta igreja não é uma igreja forte, ela não é uma igreja rica como Laodiceia, que estava achando-se rica, abastada, né, e que achava que não precisava de nada, e o Senhor disse assim para ela assim: mas tu não sabes que você é pobre, miserável, cego e nu? Então é uma igreja miserável aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens é uma igreja poderosa, é uma igreja rica. Então vejam que esta igreja, a igreja de Filadélfia, ela não é a igreja da teologia da prosperidade, porque ela não é rica, né? Do ponto de vista humano, ela também não é uma igreja aí dos coaches, né? Aquela igreja que está se bandeando para a autoajuda, né? Que é o homem no centro, que é o homem fazendo a coisa acontecer, né? Como se fosse um empreendedorismo. A obra de Deus não é assim. A obra de Deus não é no ativismo humano em si. Ela tem a ação do homem, sim, mas ela não é no ativismo do homem. Ela é na direção de Deus, na dependência de Deus, na direção do Espírito Santo. Porque é Deus quem diz como é que a gente deve fazer as coisas, né? É tanto que nós somos salvos pelo modo que Deus diz como nós devemos ser salvos, que é pela fé em Cristo, pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Foi neste derramamento de sangue do Cordeiro que foi estabelecida a nova aliança, no sangue de Jesus. Então nós somos salvos pela forma como Deus diz que nós devemos ser salvos. Tem muita gente que acha que está salvo pelo jeito deles, né, pela concepção deles, mas não pelo jeito de Deus. Portanto, não estão salvos coisa nenhuma. Então aqui o Senhor diz assim, olha: porque guardaste, verso 10, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, esta igreja será guardada da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Se a gente for verificar lá num dos capítulos proféticos dos evangelhos, que é Lucas 21, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, esses são os evangelhos sinóticos, e eles têm um capítulo do sermão profético de Jesus. Então, em Lucas 21, o Senhor Jesus diz assim, no 34 até o 35, né? Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando diz aquele dia, em geral está falando do arrebatamento. Aquele dia e hora é uma referência ao arrebatamento. Tem gente que diz: Jesus não falou do arrebatamento. Falou. Ele não falou do arrebatamento citando o termo arrebatamento, mas ele citou as chaves que nos conectam ao tema, né? Então, aqui diz assim: aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Aí vem o verso 30. Porque há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então o arrebatamento virá sobre todos, né? O arrebatamento virá sobre todos. Aquele dia e hora, ele virá sobre todos. E o Senhor então vai fazer uma verificação quem é dele e quem não é. Quem que é desta igreja de Filadélfia, né? Na minha opinião, esta é a igreja que vai ser arrebatada. E é interessante que aqui mais embaixo, já para a gente encerrar, ele diz assim, verso 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então esta igreja tem a coroa, ela já tem os benefícios, né, que o Senhor prometeu àqueles que são fiéis, àqueles que fazem a sua obra, que é o galardão, é a coroa. Isso está relacionado a galardões, né? Então ela já tem esse galardão, ela já tem uma coroa. Ele diz assim, olha, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele já tem a coroa, esta igreja já tem a aprovação de Deus, ela guardou a palavra, ela guarda a palavra, ela também conserva o nome do Senhor, né? Não nega o nome do Senhor, melhor dizendo, não é isso? E mesmo assim ela não tem pouca força. Então ela não é uma igreja que aparece muito aos olhos das pessoas, mas ela está cheia do Espírito Santo. Ela está cheia da direção de Deus, da unção de Deus, da dependência de Deus. Ela guardou a palavra do Senhor, né? E esta é a igreja que será coluna no santuário de Deus. Coluna no santuário de Deus, né? É a igreja de Filadélfia. Aí quem está falando para esta igreja?
é aquele que se identificou como aquele que é o santo, que é o verdadeiro. Essa igreja anda em santidade. Essa igreja anda na verdade. Essa igreja tem as chaves do reino. Por quê? Porque o Senhor se apresenta assim, aquele que tem as chaves de Davi. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Né? Então o Senhor entregou as chaves do reino para os seus discípulos. E eles passaram para os demais que seguem a Deus. E hoje está nas mãos desta igreja de Filadélfia. Né? Muitos fazem polêmica dizendo que esta hora da aprovação não é o momento do arrebatamento e da tribulação, da igreja que vai entrar pela tribulação. Mas é a única igreja que não foi reprovada por Cristo. Todas as outras foram, com exceção da igreja perseguida. Claro, a igreja estava sendo perseguida, estava sendo morta, né? Torturada, perseguida, então o Senhor Jesus não repreendeu ela em nada. Mas disse uma palavra, ele disse assim, conserva o que... Ele disse assim, não é conserva, só um pouquinho. Vamos ver aqui como que Jesus disse, né? Ele disse assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Capítulo 2, versículo 10. Então Jesus não disse que ia guardá-la da hora dessa tribulação. Tem igreja que vai passar pelo martírio. Aí o Senhor vai livrá-la desse martírio? Não. O Senhor está dizendo para ela, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o Senhor passa por essa tribulação junto com essa igreja. Isso aqui é maravilhoso, né? Jesus nos chama, mas Jesus vai com a gente. E vai à nossa frente. E é assim que a gente deve entender, né, na nossa opinião. Então, esta igreja, a igreja de Filadélfia, foi a igreja que Deus identificou, que Jesus identificou. Essa não vai passar pela grande tribulação. Todas as outras vão passar. Todas as outras vão ter que fazer a prova, passar pela provação. Esta hora da provação, né? É isso que nós podemos entender. Até porque, nesses últimos dias que nós vivemos, a igreja que vai passar pela grande tribulação é a igreja que acha que está rica, né, que tem a teologia da prosperidade, a teologia dos coaches, a teologia desse, daquele, e não tem o evangelho puro e simples, né? Não está pregando Cristo crucificado, não está carregando o opróbrio, né, do mundo, porque a verdadeira igreja ela é perseguida. A verdadeira igreja não tem o agrado do mundo, mas tem muita igreja querendo agradar o mundo, mas não está agradando a Deus. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, compartilha com os teus amigos. E deixa o teu like aí também, que é para nos ajudar nesse canal, e assim nós vamos chegar a mais pessoas e vamos ficar mais animados, né, e encorajados a continuar com esses conteúdos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.